apresento a vocês mais uma coleção interessante da editora Bestseller, dos autores Carlos Gomes e José Maria Gomes, né? É uma trilogia, não sei se eles vão dar continuidade, mas até onde eu sei é uma trilogia de livros chamada de Tópicos de Matemática, subtítulo IME ITA Olimpíadas. Então eu vou mostrar aqui um pouco sobre cada um dos livros. O primeiro livro, o volume 1, é de produtos notáveis, fatorações e desigualdades. A capa é essa aqui, ó. Ele não é um livro tão grosso, ele tem essa cor aqui mais esverdeada, páginas brancas, uma fonte boa. E aqui, ó, vamos ver rapidamente o índice, né? Então, capítulo 1, produtos notáveis e fatoração. Capítulo 2, desigualdades elementares. Capítulo 3, resoluções desses dois capítulos, né? Capítulo 4, na verdade, o capítulo 3 é resolução do capítulo 1 e o 4 é resolução do capítulo 2. Depois tem um apêndice falando sobre polinômios simétricos, né? E aí exercícios resolvidos, problemas propostos, resoluções, e o apêndice também de demonstrações de desigualdades elementares, né? Bernoulli, médias aritmética e geométrica, harmônica e geométrica, aritmética quadrática, um lema muito interessante, a desigualdade de Cauchy-Schwarz e a desigualdade de Young. E aí é um livro que tem aproximadamente aí 200 e poucas páginas, né? Então, 204, 205 páginas e bem interessante, né? Um livro que traz um assunto bastante importante da álgebra. Na primeira folha, ó, ele mostra aqui os produtos notáveis e as fatorações usuais, essas aqui. E depois, ó, ele já vem com questões propostas, né? Fatorar isso aqui, qual o valor das somas, qual o valor disso aqui. E são questões bem interessantes, né? Já no nível mais avançado, né? Somas infinitas e por aí vai. Ó, o estilo das questões, né? Voltado para IME, ITA e Olimpíadas. Agora, o volume 2, que é Indução Matemática e Teoria Elementar dos Números. Muito importante também, né? Para quem faz ITA, IME e Olimpíadas, né? E para quem quer ser professor de matemática, né? No nível um pouco maior. Ó, na verdade, essa coleção aqui, agora que eu lembrei, né? Verdade. Ela possui, ou ela possuirá 6 volumes, né? É porque os autores ainda não escreveram os 6 volumes. Eu acho que parou no volume 3 ou 4, né? Escritos, a gente tem até o volume 3 ou 4, agora eu não lembro. Mas na verdade são 6 volumes, né? Provavelmente aí vão ser 6 volumes, só que eles só publicaram pelo menos 3 ou 4, né? Para completar a coleção, né, vão ter esses aqui, ó, funções, equações funcionais, sequências e séries, combinatória e probabilidade, números complexos, polinômios e equações algébricas, né? Mas eu só tenho os 3 primeiros livros, né? O índice do volume 2, ó. Não vou ler tudo, né? Mas um resumo teórico, o princípio da boa ordenação, o PIF, o que mais? Aí divisibilidade, propriedades básicas da divisão, MDC, MMC, lema de Bezout, números primos, teorema fundamental da aritmética, critérios de divisibilidade, congruências, um assunto, uma gama de assuntos bem interessantes, né? Depois as questões, principalmente de indução, e as resoluções, né? O apêndice fala sobre o PBO, o PIF, a primeira e segunda forma, né? E aí é um livro um pouquinho mais fino que o primeiro, né? Ele tem menos de 200 páginas, tem 190 e poucas páginas, né? Mas mantém a qualidade, né? E ele tem essa capa aqui, ó, com esses dados, né? Bem interessante, o símbolo aqui, ó, olímpico. E legal, né? Os dois primeiros volumes são bem parecidos, né? A parte editorial, né? A parte gráfica, a parte das capas seguem uma mesma lógica, né? Aqui, ó, essa faixa aqui lateral é laranja, desse aqui é azul, mas a cor da capa, né, é bem parecida.
Mas aí vem o volume 3, que já muda completamente, né? Já sai um pouco da parte dessa linha gráfica, né? E o volume 3 é bem mais grosso que os demais, né? Então veja, ó, se eu pegar os volumes 1 e 2 e juntá-los, eles não dão a mesma grossura que o volume 3, certo? Então, o volume 3 bonitão aqui, né? Capa preta, tem esse gráfico aqui, ó, bidimensional desenhado, essa malha, né? E ó, eu gostei bastante desse, né? Esse aqui é bem mais denso, né? Sim, e o tema dele é geometria plana. Simplesmente isso, geometria plana. Talvez o tema da matemática básica com mais assuntos, né? De forma geral, isso de qualquer coleção. Basicamente, qualquer coleção de matemática, o livro de geometria plana, né, vai ser o mais denso, né, com mais assuntos. Vide o Fundamentos de Matemática Elementar, aqui o volume 10, o volume 9, na verdade, né, de geometria plana é o mais grosso, né, junto com o volume 10, o 9 e o 10, geometria plana e geometria espacial. Bom, o índice desse aqui, o volume 3, começa com introdução, resumo teórico, questões, né, de triângulos, polígonos, quadriláteros, semelhança, Pitágoras, lei dos senos e cossenos, quadriláteros inscritíveis, ângulos na circunferência e áreas. Capítulo 3, resoluções das questões do capítulo 2 e depois o apêndice, né? Então, ó, princípio da boa ordenação e indução, Pitágoras trigonométrico, que é muito interessante, né? Aí, ó, você sabia que a lei dos cossenos vale para os senos também? É uma curiosidade, né? E a lei dos senos para os cossenos, né? Uma bela demonstração da fórmula de Heron. E Heron para quadriláteros, que é o Brahmagupta, né? Acho que alguns não conhecem. Você conhece a fórmula de Heron para triângulos, né? Para você encontrar a área de um triângulo cuja base e altura... um dos dois você não conhece, né? Provavelmente a altura você não conhece, alguma altura você não conhece, e não consegue aplicar a fórmula básica, né? Base vezes altura sobre 2, mas você tem os três lados de um triângulo. Então você encontra o perímetro para encontrar o semiperímetro, e depois você faz um produtório, né? Você faz a raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado, né? Enfim, se você não entendeu, depois você pesquisa aí. Fórmula de Heron, para calcular a área de triângulos. Mas muita gente já conhece, né? Eu falei aqui rapidamente, porque muita gente já conhece essa fórmula. É uma fórmula bem batida, bem conhecida. Mas existe a fórmula de Heron para quadriláteros, que é conhecido como a fórmula de Brahmagupta, né? Mas segue o mesmo conceito da fórmula de Heron, né? Semiperímetro e etc. E aqui, por fim, uma soma incrivelmente invariante, né? E veja que o livro tem aproximadamente 670 páginas. Então, é um livro cheio de questões, cheio de teoria e vários assuntos que você não encontra no Fundamentos de Matemática Elementar, que você não encontra no Rufino, que você não encontra no Aref, porque alguns desses assuntos são mais cobrados a nível olímpico, né? E de vez em quando cai uma questãozinha ou outra no IME, no ITA, né? Mas essas questões do IME e do ITA você encontra no Aref, no Rufino, algumas no Fundamentos de Matemática, né? Elementar. Mas tem umas questões bem específicas, principalmente de Olimpíadas de Matemática, né? Especialmente Olimpíadas russas, romenas, Olimpíadas ali do leste europeu, asiáticas. E aí você encontra algumas questões dessas Olimpíadas aqui, né? Com algumas sacadas que dificilmente você encontrará em outra coleção, pelo menos em língua portuguesa, né? Você vai encontrar em língua espanhola, em língua russa, em inglês, em francês, em alemão, mas em português tem coisas que dificilmente você encontra. Mas nesse livro aqui você consegue encontrar algumas sacadas interessantes, né? E esse livro de geometria já tem um nível de dificuldade
bem maior, né? Bem maior mesmo. Porque aí você vai ter que fazer alguns desenhos, né? Vai ter que usar régua e compasso e tem que ter uma noção de desenho, de geometria plana. Por que não também de geometria espacial, né? Um pouco mais apurada, um pouco mais avançada, né? De tal forma que você consiga, né? Fazer esse tipo de desenho aqui, ó. Então é um livro bem mais complexo, né? E veja que os desenhos são um pouco mais capciosos, né? Mas também os cálculos não ficam muito atrás, não. Os cálculos são bem cheinhos, né? E ele usa alguns teoremas, alguns lemas para poder explicar, né? Ele não vai saltando, ele vai explicando passo a passo as questões. E se você fizer calmamente cada uma dessas questões, você vai aprender muita coisa da teoria de geometria plana, né? Então, uma coleção aqui que eu indico, da Bestseller, uma coleção que terá, em algum momento, 6 volumes, né? Mas, por enquanto, eles publicaram 3. Nós já temos 3 volumes aí publicados, ok?